Salve, salve meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal @Investindo Sem Bromação. Começamos hoje com a seguinte frase de um autor desconhecido: erga a cabeça e nunca desanime, pois como tudo na vida, até a dificuldade chega ao fim. Então, meus amigos, vamos à luta que a vida não tem replay. Vamos erguer a cabeça, ir à luta e não desistir nunca. Força, fé e coragem, sempre. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao pessoal que está apoiando este canal, cada vez mais entendendo o espírito de contribuir para um mundo mais inclusivo, com mais conhecimento, e desejar a todos um Feliz Natal, que o menino Jesus toque em seu coração e transforme cada dia de sua vida numa experiência melhor, que esse espírito natalino esteja presente em cada dia de sua vida, pois o calendário serve apenas como referência de tempo, mas o que importa mesmo é que cada dia mais você seja uma pessoa melhor e contribua da melhor forma possível para a construção de uma sociedade mais justa, humana e, acima de tudo, fraterna. Que esse espírito de solidariedade esteja presente em todos os dias de sua vida. Pense nisso. Dito isto, vamos ao que interessa sem bromação. Meus amigos, na aula de hoje eu vou tratar de mais um fundamento para que possamos ter mais conhecimento sobre os ativos financeiros. E dessa vez iremos falar de margem líquida. Na hora de investir, existem muitas análises que podem ser feitas para tornar as decisões mais assertivas. Entre elas está a margem líquida das empresas. Você sabe do que se trata? Esse indicador ajuda a entender a lucratividade do negócio. Por consequência, o seu resultado impacta no desempenho dos investimentos em ações. Portanto, é relevante considerar esse cálculo no momento de tomar decisões sobre a sua carteira. Com a medida, você aumenta as chances de alcançar os seus objetivos no mercado financeiro. A margem líquida é um indicador para empresas que demonstra o seu lucro em relação às receitas obtidas em determinado período. Ela é obtida a partir do lucro líquido, ou seja, o valor absoluto que uma empresa ganha após subtrair todas as despesas das receitas. Então, enquanto o lucro líquido é a representação monetária da quantia que a empresa lucrou em suas operações, a margem líquida é esse mesmo valor, porém em percentual. Com ela, o investidor pode entender quanto de cada R$1 de receita restou como lucro após todas as deduções e como ela funciona. Como você viu, a margem líquida é a representação percentual do lucro líquido de uma empresa. O resultado costuma ser calculado a partir de um recorte temporal. Por exemplo, um trimestre, considerando todas as receitas lançadas no demonstrativo da organização. Desse modo, quando o seu cálculo está positivo, há um indício de que a empresa está gerando lucro líquido. Por outro lado, se a margem estiver negativa, isso indica prejuízo. O percentual próximo a zero também é um sinal de alerta muito importante. Cabe destacar que os dados utilizados para calcular o indicador devem ser divulgados pelas empresas de capital aberto aos seus investidores. Afinal, a companhia precisa ser transparente e oferecer as condições para que os acionistas ou interessados conheçam os seus resultados financeiros. Para tanto, você deve acessar o site da companhia e buscar a seção de relação com o investidor. Nela estarão disponíveis os resultados financeiros, mas tenha em mente que a média da margem líquida varia conforme a empresa e o setor também. Isso significa que alguns segmentos tendem a apresentar mais altas do que outros. Assim, se o objetivo for realizar uma comparação, é válido realizar o procedimento com negócios semelhantes em termos de porte e em termos de atuação. Qual é a importância da margem líquida, Tiago? Agora que você já sabe o que é e como funciona a margem líquida, portanto, deve entender também qual é a sua importância para os investidores. Veja como ela é capaz de ajudar em sua análise de investimentos, através da verificação do potencial de rentabilidade. Considere que essa é uma métrica relevante para entender o potencial de rentabilidade, bem como a eficiência operacional de uma empresa. Como foi possível aprender aqui, ela revela o lucro obtido a partir da receita total da companhia. Na hora de selecionar as alternativas para a carteira, os investidores tendem a procurar empresas com margens líquidas saudáveis. Afinal, isso sugere uma boa capacidade de converter vendas em lucro. Análise do crescimento ou declínio da companhia. Essa é uma segunda análise ali que você pode utilizar através da margem líquida. Da mesma forma, o indicador permite comparar o desempenho financeiro de uma empresa ao longo do tempo. Nesse contexto, mudanças nas margens
margens podem indicar melhorias ou declínios na eficiência operacional dessa empresa. Essa análise histórica ajuda a perceber a estabilidade do negócio e uma eventual tendência do progresso com o tempo. Observe que as margens líquidas consistentemente positivas são um sinal de saúde financeira e de boa gestão. Permite ainda a margem líquida ser utilizada em comparação com concorrentes. Você viu que a margem líquida pode ser utilizada para comparar empresas com características próximas, não é mesmo? Portanto, esse é um elemento a mais para verificar como a empresa se posiciona perante a concorrência. Uma margem líquida mais alta em relação ao setor tende a indicar uma posição forte no mercado. Logo, as empresas altamente competitivas podem oferecer um potencial de retorno maior ao investidor. Permite também, através da margem líquida, uma análise de previsão de riscos. A margem líquida também pode ser utilizada para antecipar riscos e desafios em uma empresa. Quando o indicador está em queda, ele costuma sinalizar situações como dificuldades financeiras, ineficiências operacionais ou pressões competitivas. Porém, o resultado não deve ser observado isoladamente. Afinal, outros fatores externos são capazes de impactar a métrica. Portanto, procure sempre avaliar outros indicadores fundamentalistas em seu estudo. Combinado? Como fazer o seu cálculo? Após conhecer o funcionamento e a importância da margem líquida, é o momento de saber como o seu cálculo é feito. O processo é bastante simples, mas exige que você tenha dados financeiros da companhia, como foi possível verificar. Aplique a seguinte fórmula para chegar à margem líquida. Margem líquida é igual a lucro líquido dividido pela receita líquida vezes 100. Para ficar mais fácil compreender, vale conferir um exemplo prático. Suponha que uma empresa tem um lucro líquido de R$80 mil e uma receita total de R$600 mil. A margem líquida seria calculada da seguinte forma: margem líquida seria igual a R$80 mil dividido por R$600 mil vezes 100. Então a margem líquida, nesse exemplo prático, seria de 13,33. Portanto, a empresa desse exemplo que eu estou dando aqui obteve uma margem líquida de 13,33%. Essa margem é sempre dada em percentual, no período considerado para a realização do cálculo, evidentemente. Mas como utilizar a margem líquida para analisar os seus investimentos? Entenda o que a margem líquida indica sobre o negócio. Primeiramente, é necessário entender o que a margem líquida revela sobre uma companhia. Isso porque, de forma isolada, ela nunca é suficiente para conhecer o potencial de lucros e a eficiência operacional do negócio. O desempenho varia de um setor para outro. Além disso, momentos de altas ou baixas acentuadas podem estar relacionados a fatores pontuais como sazonalidades, mudanças de estratégia e acontecimentos externos, entre outros. Portanto, ao verificar o índice, ele deve ser compreendido dentro de um contexto mais amplo. Faça comparações, compare o indicador com os resultados do passado, analise as estratégias da empresa para lidar com sua margem líquida. Por exemplo, se a empresa busca num determinado momento um equilíbrio entre maximizar receitas e manter a competitividade no mercado através de estratégias eficientes de controle de despesa, como gerenciamento de custos, podem ajudar a preservar a margem líquida, mesmo em condições desafiadoras. Iniciativas de inovação e eficiência operacional adotadas, como, por exemplo, a introdução de novas tecnologias, automação e melhorias nos processos, podem impactar os custos operacionais dessa empresa, contribuindo para uma margem líquida mais saudável. A forma com que essa empresa responde às mudanças de mercado, lidando com fatores externos, aliado a uma otimização de sua estratégia de marketing, tudo isso influencia na manutenção de uma boa margem líquida. A margem líquida, meus amigos, está relacionada a uma série de outros fatores que ajudam as suas decisões no mercado financeiro a serem mais acertadas. Portanto, use o dado como ponto de partida para a análise. Utilize outros indicadores fundamentalistas. Como sempre falo aqui, nunca utilize esses dados de forma isolada. Por fim, a margem líquida apresenta dados importantes para a empresa, mas ela deve ser integrada a uma análise completa dos fundamentos do negócio. Agora vamos para a cereja do bolo. Meus amigos, eu, Thiago, procuro investir em empresas que possuam uma margem líquida média acima de 4%. É assim que eu faço nos meus investimentos. No final deste vídeo, eu vou deixar todos os indicadores das ações que foram repassados ao longo dessas aulas.
para que vocês possam ter um resumão e sirva de referência na busca de boas empresas para seus investimentos. E nós já temos uma excelente notícia. No final deste vídeo, no resumão, nós já temos 13 indicadores para encontrarmos boas empresas na Bolsa de Valores. Aplicando esses critérios, já iremos eliminar a maioria das empresas que não queremos investir, pois não atende a todos esses critérios conjuntamente. Iremos continuar aqui apresentando mais indicadores e, no final, faremos uma aula prática para encontrarmos algumas boas empresas na Bolsa de Valores. Espero que tenham gostado deste vídeo. Quem ainda não assinou o canal, corre lá e assina. É sem custo no canal do YouTube em @investindo sem bromação. Repassa o vídeo ao maior número possível de pessoas. Deixa o like e ative o sininho de notificação para ser avisado sempre que tiver vídeo novo no canal. Estamos finalizando mais uma aula. Meu muitíssimo obrigado. Conhecimento é tudo. Até o próximo. Fui!